Boa noite, igreja. Que bom, feliz demais de ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Louvor lindo, os irmãos estão de parabéns, as irmãs estão de parabéns. Não sabia que o Alisson cantava tão bem assim. Eu canto baixo, canto bem baixinho, porque até para chamar minha esposa eu sou desafinado. Então, canto bem baixinho, mas os irmãos estão de parabéns, as irmãs estão de parabéns, louvor lindo. Nós estamos com o coração alegre por ter a oportunidade de conhecer os irmãos nesta noite, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade, também o privilégio de estarmos, então, em outras igrejas e conhecermos irmãos dessa grande família do nosso Deus. Então, estamos felizes pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite, conhecer os irmãos, estar aqui com os irmãos nessa igreja linda e que Deus continue os abençoando grandemente. Você também, nosso amigo, irmão, que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus também o abençoe em nome de Jesus, que Deus esteja derramando as bênçãos dele sobre a sua vida e receba o nosso abraço nesta noite. Como o irmão Alisson falou, meu nome é Diego e eu vim acompanhado da minha esposa e da nossa filha, minha esposa Gisele e a nossa filha Maria Luísa. Pedi para que elas fiquem em pé, para que os irmãos possam conhecê-las. Hoje é dia dos pais, né? Estamos comemorando o dia dos pais. Quero deixar um abraço a todos os papais nesta noite, que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Essa grande missão que Deus colocou nas nossas mãos, né? A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor e nós prestaremos contas diante de Deus pelos nossos filhos. Então, uma grande missão que Deus colocou nas nossas mãos, mas também um grande privilégio que nós temos de sermos pais, de ter os nossos filhos e conduzi-los nos caminhos do Senhor. Como o irmão Alisson falou, nós somos da Igreja Batista em Monte Cristo, somos membros da Igreja Batista em Monte Cristo, pastor Davidson Breves, e trazemos um abraço da nossa igreja a todos os irmãos, um abraço também do nosso pastor da juventude, que é o pastor Gil, trazemos também um abraço a toda a igreja, e eu não posso me esquecer, porque o nosso irmão Juliano pediu para que eu pudesse dar um abraço ao pastor Celso e também a toda a igreja. O irmão Juliano é esposo da nossa ministra de música, Renata. Ele falou, você não pode esquecer. E eu não esqueci. Os irmãos estão em testemunha que eu não esqueci. Então, um abraço do nosso irmão Juliano também a toda a igreja. Amém, irmãos? Quero convidar, então, os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Estaremos lendo o versículo 4 e 5, que será o trilho da nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e também o versículo 5. Será o trilho da nossa mensagem nesta noite. Este mês a qual nós estamos comemorando o mês da juventude, né? O mês da juventude, temos também atividade na nossa igreja. E o tema que os irmãos escolheram para este mês, né? É a prática das primeiras obras, né? O primeiro amor. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, então, sobre este texto que falou muito ao meu coração, Deus falou muito ao meu coração neste texto, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos nesta noite. Tema da nossa mensagem, retornando ao primeiro amor, Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. O amor nós sabemos que é a essência da vida, né? Não tem como nós vivermos a nossa vida cristã sem amor. O amor é a essência da nossa vida. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, Paulo diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. E Paulo não disse somente quando o amor sofre, somente por dizer. Paulo, depois da sua conversão, sofreu por amor a Jesus e também por amor à obra de Cristo, por amor à obra de Deus. O texto que nós lemos anteriormente, quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante, Jesus nem titubeou, Jesus não pensou duas vezes, Jesus disse que o amor a Deus é o mandamento mais importante. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos nesta noite. Como anda o nosso amor por Jesus? Qual a motivação do nosso coração por realizarmos a obra de Deus? Por que fazemos o que fazemos? O que move o nosso coração? O que nos impulsiona para que possamos realizar a obra do Senhor? Então, quero compartilhar algumas coisas nesta noite com os irmãos. Vamos ler a partir do versículo 1, para ficar bem completinho. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Ó Deus, muito obrigado por esta noite maravilhosa, ó Pai. Obrigado pela tua palavra lida nesta noite, ó Deus, tua palavra que é viva e eficaz, ó Pai, e que traz transformação ao nosso coração. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos ajude nesta noite a compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos revelar nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e também os nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos ouvir a voz do Senhor. E que o Senhor me use, ó Pai, nesta noite como instrumento nas tuas mãos. Essa é a nossa oração e nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muitas pessoas não gostam muito de ler o livro de Apocalipse, né? Na nossa igreja tem uma irmã nossa lá que tem pavor do livro de Apocalipse, por causa das suas simbologias, por causa da besta, tem algumas do dragão, algumas simbologias, então algumas pessoas têm medo, receio de ler este texto. Mas quando nós compreendemos o porquê que esse texto foi escrito, isso traz calma ao nosso coração, traz alento ao nosso coração. Naquela época havia muita perseguição aos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Além disso, muitos falsos mestres se levantavam para ensinar heresias, falsos ensinamentos às pessoas. E muitos desses ensinamentos, então, estavam minando a fé de algumas pessoas. Então, João está exilado na ilha de Patmos. Jesus aparece, então, a João, e João escreve o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, então, ele tem essa ideia de trazer exortação aos irmãos, para que eles continuassem firmes, seguindo ao Senhor, servindo a Deus, continuassem firmes, acreditando e mantendo a sua fé firme em Jesus. Apesar das perseguições, apesar do sofrimento, apesar das lutas e dores que aqueles cristãos passavam naquela época, o João escreve esse livro, então, para exortar os irmãos, para trazer consolo ao coração dos irmãos, para que eles permanecessem firmes, servindo ao Senhor. Tem uma história muito interessante, um menininho que estava lendo um livro e a mãe dele chegou e falou: já está na hora de dormir. Então ele entrou debaixo da coberta, foi lá para o final do livro. E ele leu o capítulo final do livro. E no outro dia ele continuou lendo o livro e vendo que o príncipe estava sofrendo, passando por dificuldades. E ele lendo, falando para o príncipe: não desiste, vai dar tudo certo. Eu já li o final da história. Então o livro de Apocalipse traz esse alento ao nosso coração. Apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das dificuldades, o Senhor Jesus triunfará sobre o mundo, sobre todas essas coisas. E nós que servimos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, fomos lavados pelo sangue de Jesus, passaremos a eternidade ao lado dEle. Então, que nós possamos nos manter firmes também, servindo ao nosso Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das perseguições que passamos, que possamos nos manter firmes, servindo ao nosso Senhor. A igreja de Éfeso era uma igreja grande e muito rica, a igreja mais importante da Ásia Menor. Então, João escreve essa carta de Apocalipse, e os primeiros capítulos, então, são direcionados às 7 igrejas da Ásia. E este texto que nós lemos, então, foi direcionado à igreja de Éfeso. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos nesta noite. A primeira, no versículo 1, Jesus se apresenta à igreja. Jesus se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da igreja. Quando ele diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso,
escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus se apresenta então à igreja como aquele que está presente e em ação no meio da igreja. Versículo 2, nós vamos ver que Jesus elogia a igreja de Éfeso. Ele diz: vocês trabalham duro, vocês são perseverantes, vocês não seguem os falsos mestres, vocês trabalham bastante. Jesus então elogia a igreja de Éfeso. Quando Jesus diz: conheço as obras que você realiza, Jesus está demonstrando a sua onisciência. Jesus conhece tudo aquilo que nós passamos. Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus conhece tudo que necessitamos. Jesus sabe de tudo que nós precisamos. Jesus conhece as nossas lutas, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas lutas diárias, conhece tudo ao nosso respeito. Não há nada que nós façamos que Jesus já não sabe. Nós não conseguimos esconder nada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele sabe tudo ao nosso respeito. E quando ele diz: conheço as tuas obras, ele está revelando a sua onisciência. Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas. Sabe tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós necessitamos. E ele conhece também a motivação do nosso coração. O porquê que nós fazemos o que fazemos. Porquê que nós realizamos o que realizamos. Por qual motivação nós servimos ao Senhor. E por que fazemos o que fazemos. Terceiro ponto, Jesus repreende a igreja pelo esfriamento do seu amor. No versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus se apresenta à igreja, Jesus elogia a igreja pelas suas virtudes e agora ele repreende a igreja pelo esfriamento do amor que aquela igreja tem por ele. Jesus repreende a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso trabalhava duro, a igreja de Éfeso era perseverante, a igreja de Éfeso lutava contra as falsas doutrinas daquele tempo, a igreja de Éfeso suportava as perseguições, era uma igreja militante, que trabalhava duro, porém havia perdido o primeiro amor. Havia perdido a paixão por Jesus, aquele brilho nos olhos. O amor, aquele primeiro amor que ela tinha por Jesus, havia se esfriado. Não tinha mais paixão, não tinha mais amor por Jesus. Trabalhava duro, mas não tinha amor por Jesus. Alta performance, mas não tinha amor por Cristo. Trabalhava duro demais, trabalhava muito, suportava as perseguições, mas não tinha mais amor por Jesus. A performance lá no alto, mas o amor por Jesus lá embaixo, porque havia perdido o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso havia substituído o amor por Jesus pelo trabalho. Havia substituído o amor por Jesus pelo trabalho duro. O trabalho ele deve ser consequência do nosso amor por Jesus. O nosso trabalho deve ser consequência, a performance deve ser consequência do nosso amor por Jesus. E não substituto do nosso amor por Jesus. A igreja de Éfeso trabalhava duro, suportava as perseguições, mas não tinha mais aquele amor por Jesus. Hoje o sistema deste mundo a qual nós estamos inseridos, ele cobra alta performance, cobra fazermos mais com menos, cobra muitas coisas de nós. E às vezes nós permitimos que essa cobrança domine o nosso coração. E nós acabamos trazendo essa performance do mundo para dentro da nossa vida cristã. Trabalhamos duro, mas qual a motivação de fazermos o que fazemos? Qual a motivação do nosso coração de continuarmos servindo ao nosso Senhor? Qual a motivação da nossa vida de continuarmos seguindo a Cristo? A igreja de Éfeso trabalhava bastante, trabalhava duro, suportava as perseguições, mas Jesus repreende a igreja, porque apesar disso tudo, ela havia perdido o primeiro amor. Havia abandonado o amor por Jesus. E nesse sistema, quando nós estamos inseridos, a alta performance tem prevalecido. A performance de excelência tem prevalecido. O mundo tem cobrado cada vez mais. O mundo tem cobrado cada dia mais de nós. Em muitas oportunidades nós temos carregado essas coisas para dentro da nossa vida. Temos deixado que essa alta performance que o mundo cobra de nós domine o nosso coração. Isso tem uma consequência gravíssima na nossa vida, porque isso
acaba atrapalhando o nosso amor por Jesus. Acaba substituindo o amor por Jesus. Alta performance, assim como a igreja de Éfeso, mas o amor lá embaixo por Jesus. Mateus 6, versículo 21. Pois aonde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quando estava preparando essa mensagem, o Senhor falou muito ao meu coração. Quando eu estava estudando este texto, o Senhor falou comigo. Há algum tempo atrás, eu fui jovem também, faz um pouquinho de tempo. E Deus falando ao meu coração. Qual eram os seus sonhos? Quais eram as suas motivações? Eu não fui criado num lar cristão, me converti depois de adulto. E quando jovem, a minha motivação era cursar uma boa faculdade, ter um bom salário, conseguir um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa e ter um bom carro. Não é nada de errado em nós termos essas coisas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que há alguém que é muito maior do que tudo isso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muito maior do que todas essas coisas. Não há privilégio maior, não há sonho maior do que investirmos a nossa vida em Jesus. Entregarmos a nossa vida a Ele, depositar todo o nosso coração diante dEle, e entregar toda a nossa vida, entregar os nossos sonhos, entregar os nossos projetos a Jesus. Então, qual é a motivação do nosso coração? O problema não é ter dinheiro no bolso. O problema é entronizar o dinheiro no nosso coração. O problema é quando nós entronizamos o dinheiro no nosso coração e esquecemos de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque amaremos um e deixaremos outro de lado. Então, qual é a motivação do nosso coração? O porquê que fazemos o que fazemos? O trabalho deve ser a consequência do nosso amor por Jesus. A performance deve ser a consequência do nosso amor por Jesus, e não um substituto do amor para com Jesus. Ken Gile, em seu livro Momentos Intensos com o Salvador, disse: aprendi que a minha força não depende da intensidade do meu trabalho, mas em como me entrego por completo. Nós devemos entregar completamente a nossa vida a Jesus, entregar todo o nosso coração a Ele, entregar toda a nossa vida a Ele, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, depositar aos pés dEle e servi-lo de todo o nosso coração. Todas essas coisas que eu falei são importantes. Qual faculdade cursar, com quem casar, qual emprego seguir, o que fazer, o que imaginar o nosso futuro, planejar o nosso futuro, tudo isso é importante. Porém, a coisa mais importante da nossa vida, a decisão mais importante da nossa vida é entregar a nossa vida a Jesus. Porque essa escolha, ela não trará somente consequências terrenas, mas trará consequências eternas, que passaremos a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a motivação do nosso coração? O que tem movido o nosso coração? O que tem motivado a nossa vida a servirmos ao Senhor, a fazermos o que fazemos, a investirmos a nossa vida e o nosso coração na obra de Deus? Qualquer outra motivação vai passar. Porque quando as dificuldades aparecerem, se nós fizermos por quaisquer outras motivações, quando as dificuldades aparecerem, nós abandonaremos a obra de Deus. Mas se a nossa motivação for o amor a Jesus, se a nossa motivação, a motivação do nosso coração for o amor ao nosso Senhor, pode vir o que vier, porque o nosso coração está firmado em Deus. O nosso coração está voltado a Jesus. Pode vir a dificuldade que for, mas nós enfrentaremos, porque o nosso coração está fundamentado em Jesus. A nossa motivação é o nosso amor por Jesus. Mas então o que é esse primeiro amor? O que é o primeiro amor? O primeiro amor é amor sacrificial, aquele amor fervoroso, quando se tem desejo de estar junto. Vocês se lembram quando vocês conheceram sua esposa, seu noivo, sua noiva? Começo de namoro é uma maravilha, é uma beleza, né? Os mais jovens não vão acreditar, mas não existia o WhatsApp antes. Os mais jovens não acreditarão, mas não existia o WhatsApp. Antes existia aquela fichinha de orelhão, né? Aquele cartão de orelhão. Quando comecei a namorar minha esposa, era cartão de orelhão, né? A gente ia no orelhão e nós desligávamos. Desliga você primeiro, desliga você primeiro. Não, então vamos falar até acabar o crédito.
E era assim, mas era o primeiro amor. A gente tinha vontade de estar junto, a gente tinha vontade de caminhar junto, a gente compartilhava tempo junto. O primeiro amor é isso, aquele amor que arde no nosso coração, aquele amor que ferve no nosso coração. Você se lembra, com certeza, quando você entregou a sua vida a Jesus. Qualquer trabalho na igreja a gente queria estar. Qualquer trabalho que envolvesse o nome de Jesus, a gente queria estar presente. Porque aquele amor queimava e ardia no nosso coração. Nós queríamos estar juntos de Jesus, passávamos horas com Ele, orávamos, buscávamos ao Senhor, depositávamos tempo, gastávamos, investíamos tempo com o Senhor. Porque aquele primeiro amor ardia no nosso coração, queimava no nosso coração. Porque Jesus era a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus era aquilo que era mais importante na nossa vida. E nós queríamos passar a maior quantidade de tempo possível com Ele. Ele era a nossa prioridade. Ele era a coisa mais importante na nossa vida. O primeiro amor é isso. É quando arde no nosso coração. É quando Jesus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Pensando a nossa vida como uma corrida onde todas as demais coisas buscam o pódio do nosso coração. Jesus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Jesus deve ocupar o pódio do nosso coração. Jesus deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. E este é o primeiro amor. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar no nosso coração, quando tudo perde a importância, todas as demais coisas perdem a importância, porque Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida. Filipenses 3:8, Paulo diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo estava dizendo, todas as demais coisas para mim não têm importância, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. Ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Ele deve ocupar o pódio do nosso coração. Quando tudo mais não tem importância, porque Jesus ele é a pessoa mais importante da nossa vida, aí tudo mais perde a importância, porque Jesus é o dono da nossa vida, o dono do nosso coração. Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Mas o que é então perder o primeiro amor? O que é a perda deste primeiro amor que Jesus repreendeu a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. O que é a perda do primeiro amor? A perda do primeiro amor não é um mero relaxamento, ou uma simples crise no trabalho, ou um momento de desânimo, ou desejo de desistir. É uma queda e necessita arrependimento. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Assim como os crentes em Éfeso, muitas pessoas têm abandonado o amor por Jesus. Continuam trabalhando, continuam servindo ao Senhor, mas não tem mais aquela paixão, não tem mais aquele brilho nos olhos, não tem mais o amor genuíno por Jesus. Perderam aquela paixão, perderam o amor por Jesus. 1 Coríntios 13, Paulo diz: ainda que falasse a língua dos anjos e não tiver amor, é como sino que retine, é só barulho. Paulo estava dizendo que a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 7, a igreja de Éfeso tinha todos os dons que uma igreja podia ter, porém eles não tinham amor. Tinham tudo, mas não tinham amor. A igreja de Éfeso também trabalhava duro, batalhava, suportava as perseguições, mas perderam o amor por Jesus. E assim também muitas pessoas continuam servindo ao Senhor, mas perderam aquela paixão por Jesus, perderam aquele entusiasmo por Jesus. Aquele fogo que tinha antigamente por Jesus se apagou. Abandonaram o primeiro amor. A palavra grega, traduzida aqui como abandonar, é apeim, que significa enviar para outro lugar, mandar embora ou partir, deixar ir, abandonar, negligenciar, desistir. Essas expressões nos mostram que esse abandono do primeiro amor não é um ato acidental, mas um ato voluntário da igreja de Éfeso. Eles abandonaram o primeiro amor.
primeiro amor, ele é como um fogo. E quanto mais lenha nós colocarmos, ele se mantém inflamado. O pastor Luciano Subirá, ele fala uma frase bem interessante. Ele diz: falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. Outras coisas vão dominando o nosso coração. Outras coisas vão tomando o lugar de Jesus no nosso coração. Outras coisas vão roubando o lugar de Jesus no nosso coração. E essas coisas vão esfriando o nosso amor por Jesus. E esfriando o nosso amor pela obra de Jesus. Falhamos por não alimentarmos o fogo e deixarmos que outras coisas vão tomando o lugar de Jesus no nosso coração. Mas então, o que fazer quando abandonarmos o primeiro amor? Quais coisas podem apagar este primeiro amor? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, essas coisas que podem apagar o nosso amor por Jesus: o pecado. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os irmãos conhecem a história. Adão e Eva no jardim do Éden. A Bíblia diz que o Senhor, no virar do dia, na viração do dia, passeava pelo jardim e conversava com Adão. E quando eles pecaram, o Senhor, passando pelo jardim, perguntou: onde você está? E Adão disse: Senhor, ouvi a sua voz, percebi que estava nu, tive medo e me escondi. O pecado rompeu o relacionamento entre Deus e o homem. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado afastou, quebrou esse relacionamento do homem com Deus. O pecado, ele afastou o homem do Senhor. O pecado, ele quebrou este relacionamento. A humanidade tem sido resistente a Deus. Esse tempo que nós vivemos hoje, esse antropocentrismo que nós vivemos hoje, onde o homem é considerado o centro do universo, o homem não tem mais achado espaço para Deus no seu coração. O homem não tem mais encontrado espaço para Deus na sua vida, porque ele tem se considerado o centro do universo. Tem se considerado a pessoa mais importante do universo. E não tem deixado lugar para Deus no seu coração. Deus não tem sido o tesouro do coração da humanidade. O homem tem buscado satisfação em outras coisas, enquanto nós sabemos que o único que é capaz de trazer satisfação ao nosso coração é o nosso Deus. É o nosso Senhor, Criador de todas as coisas. Somente Deus tem o espaço que é certinho do tamanho do coração do homem. O homem tem buscado satisfação em outras coisas. Tem buscado satisfação nas riquezas, no status, em bens, em status social. Mas ele, quando consegue essas coisas, ele não está satisfeito, porque o seu coração vai querer sempre mais. O homem nunca vai estar satisfeito. E devido a isso, ele não tem deixado lugar para Deus no seu coração. Somente Deus é capaz de preencher o espaço que há no coração do homem. Somente o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é capaz de preencher o coração do homem, trazer satisfação ao coração do homem. E o pecado afastou o homem de Deus. Outra coisa que tem afastado o homem de Deus, a falta de intimidade, a falta de profundidade. A falta de profundidade, de intimidade com Deus também tem afastado o homem de Deus. Eu e minha esposa, nós temos 17 anos de casado, 17 anos de matrimônio. Eu já a conheço hoje mais do que eu conhecia quando nós namoramos. Apesar de que algumas vezes ela me surpreende, mas eu já conheço ela mais do que quando nós começamos a namorar. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos de Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós conhecemos a respeito dele. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais ele se revela a nós. Tem uma história bem interessante de um homem que levou seu filho no aeroporto e o menininho viu o avião no alto e ele falou: nossa, pai, o avião é pequenininho. E o pai então disse: não, vamos lá no aeroporto que eu vou te mostrar. E quando o avião foi pousando, e o avião pousou ali na pista de aterrissagem, o menino disse: nossa, pai, o avião é grande. E o pai dele disse: sim, o avião é grande. Assim também acontece com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós buscamos a Ele, quanto mais nós buscamos intimidade com Ele, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós conhecemos ao nosso Deus. Mais Ele se revela a nós. Mais coisas nós experimentamos do nosso Senhor.
Uma coisa é nós vivenciarmos experiências de outras pessoas com Deus. Mas uma coisa é nós experimentarmos e passarmos pelas nossas próprias experiências com o Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais lemos a palavra do Senhor, quanto mais nós o buscamos em oração, mais nós conhecemos de Deus, mais ele se revela a nós, quanto mais nós conhecemos do nosso Senhor. Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 10 diz: se o machado está embotado ou cego em outras traduções, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Quando o machado está sem corte, o que faz o machado cortar a lenha é a força que nós colocamos no golpe. Mas quando o machado está bem afiado, o que faz o machado cortar a lenha é o seu corte. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos nos conhecendo dele, mais nós vamos nos aproximando dele. Quanto mais nós investimos tempo com o nosso Deus, mais nós vamos conhecendo esse Deus maravilhoso ao qual nós servimos, mais nós vamos conhecendo do Senhor. Ezequiel 47, texto lindo da palavra do Senhor. Ezequiel tem uma visão e o anjo toma Ezequiel pela mão e eles vão caminhando, eles estão com uma corda de medir e conforme eles vão caminhando, eles vão entrando no rio e Ezequiel diz que as águas estão no tornozelo e quanto mais eles vão caminhando, a água está no joelho, e quanto mais eles vão caminhando, a água está na cintura, nos lombos, e chega um tempo que a água está tão profunda que só dava para atravessar a nado. Qual nível de intimidade nós temos buscado com o nosso Senhor? Qual nível de intimidade nós temos buscado com Cristo? Qual nível de intimidade nós queremos para a nossa vida? Qual nível de intimidade com o Senhor nós temos buscado? Qual nível de intimidade eu e você temos buscado com o Senhor? O desejo de Deus é que nós a cada dia nos aproximemos dele, que nós o busquemos de todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Mas tem uma condição: quando me buscar de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós entregamos completamente o nosso coração a ele, quando derramamos completamente a nossa vida nele, quando colocamos completamente a nossa confiança nele, o Senhor se revela a nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Tem um livro, não sei se alguns irmãos já tiveram a oportunidade de ler, e também tem um filme, que é O Quarto de Guerra. É um livro fantástico, e indico aos irmãos para que estejam lendo. No livro tem uma passagem que Elizabeth, que é a mãe da Daniele, ela fala para sua filha: você é a pessoa mais importante da minha vida. E a filha pergunta para a mãe: qual é o time então? Qual o nome do meu time? Qual o uniforme que eu visto? Qual o prêmio que eu ganhei semana passada? E a mãe não soube responder. E a mãe começou então a chorar. Muitos também que fazem dessa forma. Dizem que servem ao Senhor, que acreditam em Deus, conhecem a Deus com todo o seu intelecto, mas não amam a Deus de todo o seu coração. Não conhecem verdadeiramente aos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizem que servem ao Senhor, que acreditam em Deus, conhecem tudo sobre Deus, mas não conhecem no intelectual, mas não deixou que a palavra descesse ao seu coração. Não vive de uma maneira a qual agrada ao Senhor. Da mesma maneira, quando servimos ao nosso Senhor da maneira correta, torna-se prazeroso servir ao Senhor. Quando a motivação do nosso coração é o nosso amor pelo Senhor, servir ao Senhor é um privilégio. Mas quando a motivação do nosso coração não é o amor pelo Senhor, o serviço ao Senhor tem o risco de se tornar cansativo, penoso, porque estamos servindo com a motivação errada. Que a motivação do nosso coração seja o amor para com o Senhor, seja o amor para com Cristo, que a motivação do nosso coração seja servir a Deus de todo o nosso coração e servir ao Senhor com amor a Jesus, entregar completamente a nossa alma, investir a nossa vida na obra de Deus. Como nós falamos do machado, o tempo que nós gastamos com o Senhor é um machado sendo afiado. Quanto mais tempo nós gastamos com o Senhor, quanto mais tempo investimos com o Senhor, estamos afiando o nosso machado. E fazendo isso,
servir ao Senhor se torna prazeroso na nossa vida. No nosso coração e a nossa alma se enche de alegria quando servirmos ao Senhor. Mas a outra coisa que traz o esfriamento do primeiro amor ao nosso coração são as distrações. As distrações também têm esfriado o amor por Jesus no coração do homem. Tem um livro também interessante, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler. Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. A cada dia mais, o sistema de mundo ao qual nós vivemos tem nos cobrado mais. Às vezes nós achamos que 24 horas já não é mais suficiente para fazermos tudo o que devemos fazer. 24 horas já não tem mais sido suficiente para todas as atividades que nós temos que fazer. Trabalho, escola, cuidar dos filhos, entre outras atividades. 24 horas parece que não é mais o suficiente. Estamos com a nossa agenda lotada. E o inimigo tem percebido isso. Tem percebido que isso tem dado resultado. Que isso tem tirado o amor do coração do homem. Em Êxodo capítulo 5, os irmãos também conhecem a história. Quando Moisés e Arão foi falar com o faraó lá, deixa que o meu povo vá para que adore ao Senhor. E o faraó, o que o faraó fez? Esse povo está muito à toa. Esse povo está com tempo demais, né, para pensar em adoração. E o que o faraó fez? Aumentou ainda mais o trabalho do povo. Agora fala para eles lá pegarem palha, porque eles estão com tempo para pensar em adoração. E o inimigo tem percebido que isso tem dado resultado, que as distrações também têm apagado o amor no coração do homem. As distrações têm afastado o homem de Deus. Marta e Maria, os irmãos conhecem a história, Marta estava servindo ao Senhor e Maria estava sentada aos pés de Jesus. O texto diz que Marta se distraía com muitos serviços. Marta se distraía com muitos serviços. A motivação de Marta era boa, irmãos. A motivação de Marta era boa. Já pensou hoje? Se Jesus falasse, vou almoçar na sua casa. O que nós faríamos? Colocaríamos o melhor prato, o melhor copo, faríamos a melhor comida possível. A motivação de Marta era boa. Porém, Jesus disse a ela, Maria escolheu a melhor parte, a parte que não será tirada. Às vezes, assim, também na correria do nosso dia a dia, na correria da nossa agenda, nós perdemos a oportunidade de experimentar a intimidade na sala de estar e nos distraímos com as distrações da cozinha. Assim como Marta. A motivação é boa. Assim como os irmãos em Éfeso trabalhavam duro, suportavam as perseguições, lutavam contra as falsas doutrinas. A motivação era boa, mas não tinham mais amor por Jesus. Não tinha mais aquela paixão por Jesus. Charles Rummel diz, vivemos uma tensão constante entre o urgente e o importante. As demais coisas são urgentes. Tudo que nós fazemos. O nosso trabalho, a escola, o cuidado com os nossos filhos, tudo isso é urgente. Porém, Jesus, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Jesus, ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Nada e ninguém deve ser mais importante do que Jesus na nossa vida. O nosso relacionamento com Jesus deve ser primordial na nossa vida. Jesus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Jesus deve ocupar o pódio do nosso coração. E quando Jesus ocupa o lugar no nosso coração, o primeiro lugar no nosso coração, as demais coisas, elas ficarão em segundo plano. Mas Jesus, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante no nosso coração. A palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus deve ser a pessoa mais importante na nossa vida. Jesus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mas Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, mas ele deu o caminho de volta à igreja de Éfeso. Versículo 5, Jesus, ele mostra o caminho de volta à igreja de Éfeso. O caminho de volta é uma chance, é um chamado ao recomeço. Versículo 5, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Jesus, ele repreende a igreja de Éfeso pelo esfriamento do seu amor, mas ele também chama a igreja a um recomeço.
chama a igreja a recomeçar novamente. Ele fala: lembra-se de onde caíste, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde caíste. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A pergunta é: para onde precisamos retornar? Para onde precisamos retornar? O filho pródigo começou o seu caminho de volta quando lembrou da casa do pai. Os irmãos conhecem a história do filho pródigo. Saiu de casa, pegou a parte da sua herança, saiu de casa, gastou tudo absolutamente, estava vivendo com porcos, mas ele se lembra da casa do pai. Ele diz: na casa do meu pai, os empregados vivem muito melhor do que eu. Ele se lembrou da casa do pai. O recomeço começa de nos lembrarmos de onde nós caímos. Começa por nos lembrarmos para onde retornar. Irmãos, tantas pessoas têm abandonado ao Senhor porque se esquecem das maravilhosas coisas que Deus já fez por nós. Quantas pessoas abandonam a Jesus porque as dificuldades vêm, a vida não é simples, nós sabemos disso. Passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por dias difíceis. Nesses 3 últimos anos, praticamente, passamos por uma grande pandemia, onde perdemos pessoas próximas a nós, coisa que trouxe muita dor ao nosso coração, sofrimento ao nosso coração. E devido a isso, quantas pessoas se esfriaram do amor para com Jesus? Quantas pessoas se afastaram do relacionamento com Cristo? Quantas pessoas deixaram de servir ao Senhor? Quantas coisas Deus já fez por nós? Lembra do povo de Israel? Deus os libertou do Egito, passando pelo deserto. Durante toda a sua caminhada, Deus colocou uma coluna de fogo para esquentar o povo à noite, porque o deserto era muito frio. Colocou uma cortina de nuvem para o dia, porque o sol é muito quente. Maná caía do céu. O Senhor deu cordonizes para eles. E muitas vezes o que o povo fazia? Não, vamos voltar para o Egito. O Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Quantas pessoas também se afastaram do Senhor devido às lutas que passaram na sua vida. Mas quantas coisas o Senhor fez por nós. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez na nossa vida. Quantos livramentos o Senhor já fez por nós. Quantas maravilhas experimentamos Deus fazer na nossa vida. Lembre-se, pois, de onde caístes. Para onde retornar? Lembra-se de onde caíste. De onde caístes? Precisamos lembrar de quando o verdadeiro amor enchia o nosso coração e compreender o perigo da condição do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem nos engana. O coração do homem é enganoso. Precisamos encher o nosso coração do primeiro amor, aquele amor que ardia no nosso peito, aquele amor que nos aproximava de Jesus, aquele amor a qual nós queríamos passar o maior tempo possível ao lado de Jesus e nos lembrar daquilo que nos traz esperança, nos lembrar de quantas coisas maravilhosas Deus já fez por nós, quantos livramentos e quantas bênçãos Deus já derramou sobre a nossa vida, nos lembrar de para onde retornar e entregar o nosso coração a Jesus. Mas a segunda coisa, Jesus diz: lembra-se, pois, de onde caístes e arrependa-se. Arrependimento não é um sentimento de remorso ou um sentimento de culpa. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança. Quando temos um encontro com Jesus, quando Jesus nos encontra, Ele transforma a nossa vida. Uma mudança de mente, uma mudança de conduta, uma mudança de vida. A nossa cosmovisão muda, o nosso modo de ver o mundo muda, porque nós não olhamos mais como os nossos olhos humanos olham, mas olhamos como Jesus olha. Nós olhamos como o nosso Deus olha. Olhamos como o nosso Senhor olha para nós. E Jesus nos ensinou como amar, né? A pastora Thalita Pereira, em uma das suas pregações, ela falando sobre o que é o amor, ela diz que em muitas oportunidades nós escolhemos como amar. Nós queremos amar aquele que nos faz bem, aqueles que nós temos um bom relacionamento, mas aquele que porventura fala mal de nós, aquele que nos traiu, aquele que nos deu uma apunhalada pelas costas, esse nós não queremos amar. Mas Jesus nos ensina a amar com o amor dele. Jesus amou a prostituta. Jesus amou Judas, que
que o traiu. Jesus amou aqueles homens que o humilhavam, que batiam nele, que o escarnecia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina a amar como ele amou. Mas aí nós falamos: mas aí é Jesus, sim. Mas para quem nós entregamos a nossa vida? Quem que habita em nós? Quem habita no nosso coração? Jesus nos capacita a amar como ele ama. Jesus nos capacita a amar como ele amou. Arrepender-se, arrependimento é uma mudança de vida, uma mudança de conduta. Arrependimento não é emoção, arrependimento é uma decisão. Nós decidimos nos arrepender daquilo que fazemos de errado contra Deus. Muitas pessoas do mundo não entendem, mas continuamos pecadores, continuamos pecando, porque é a natureza do homem. Porém, há uma diferença muito grande. Nós não temos prazer em pecar. Quando pecamos, nós sabemos que erramos contra Deus, não é verdade? O Espírito Santo fala conosco: você não poderia ter feito aquilo. Essa semana, trabalho na CSN, né? Junto com o Alisson. Essa semana, uma correria no trabalho, e a gente teve uma discussão ali, e logo depois o Espírito Santo falou comigo: poxa, você não poderia ter feito aquilo. Nós continuamos errando, mas nós não temos prazer em pecar, porque nós sabemos que isso machuca o coração de Deus. Nós sabemos que isso machuca o coração do Pai. Arrependimento não é somente uma emoção, é decisão. Não é um sentimento de remorso, é mudança de vida. Arrependimento é mudar a nossa mente e voltar-se para Deus. O que fez ou o que faz o nosso coração esfriar? Uma pergunta para a nossa meditação nesta noite. O que fez o nosso coração esfriar? Porventura, o que faz o nosso amor por Jesus esfriar? Mas Jesus chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. Lembra-se, pois, de onde caíste. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras é recuperar a essência, voltar às origens. São as obras que emanavam do primeiro amor, as obras que surgiram do mesmo princípio de antes, o amor pelo Senhor Jesus. Volte às primeiras obras. Os efésios não amavam a Jesus como antes, continuavam servindo ao Senhor, mas perderam a paixão por Jesus. Quais eram as primeiras obras que nós fazíamos quando nos convertemos a Jesus? Como nos relacionávamos com o Senhor assim que convertemos a Jesus? Devemos buscá-lo de todo o nosso coração, voltar à prática das primeiras obras. Quanto tempo nós passávamos antes com Jesus? E Jesus nos chama essa noite para um recomeço. Volte à prática das primeiras obras, resgatar o nosso amor ao Senhor e dedicar a Ele o nosso amor total. Dedicar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o nosso amor total. Já estou caminhando para o final. John Wesley diz: não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja Jesus. Não admita no coração outro desejo ou outro propósito a não ser o amor por Jesus, a não ser o nosso verdadeiro amor por Jesus. Que a nossa única motivação seja o nosso amor por Jesus. Porque qualquer outra motivação, quando as dificuldades surgirem, quando as coisas ficarem difíceis, nós abandonaremos a obra do Senhor. Mas se a nossa motivação for o amor por Jesus, independentemente do que passamos, nós continuaremos firmes, porque a nossa vida está fundamentada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E concluindo a mensagem nesta noite, como anda o nosso amor por Jesus? Em qual nível está o nosso amor por Jesus? Qual a motivação do nosso coração? Por que fazemos o que fazemos? Por que servimos ao nosso Senhor? Quero contar uma história para poder encerrar nesta noite. Em janeiro de 1914, um ano após a tragédia do Titanic, 1914, o navio Monroe chocou-se com o Nantucket e o Monroe naufragou. E durante a apuração do acidente, constatou-se que a bússola do capitão do navio do Monroe estava com uma diferença de 2 graus. A bússola estava descalibrada. E devido a essa diferença, houve então aquela grande tragédia.
devido a essa diferença na bússola, da bússola não estar calibrada, houve essa grande tragédia. O nosso coração é a bússola da nossa vida. E nós a cada dia devemos calibrar essa bússola, calibrar o nosso coração, para que ela esteja direcionada para o nosso Senhor, que é o norte da nossa vida, que dá a direção da nossa vida. Que o nosso coração esteja direcionado para Jesus. Que o amor para com Jesus seja a motivação maior da nossa vida. Que o amor para com Jesus seja a coisa mais importante da nossa vida. E assim que Jesus seja a pessoa mais importante da nossa vida e que Ele ocupe o primeiro lugar no nosso coração, ocupe o pódio do nosso coração. Todas essas coisas que nós falamos procurarão nos distanciar do amor de Jesus, tentarão ocupar o lugar de Jesus no nosso coração, mas que o nosso coração esteja focado em Jesus, que o nosso coração esteja direcionado a Jesus e que o nosso coração, a cada dia nós possamos calibrá-lo, estudando a palavra do Senhor, buscando a Deus em oração, jejuando, buscando intimidade com Ele, buscando relacionamento com Ele, uma vida devocional com o nosso Senhor. E assim a cada dia, calibrando o nosso coração, para que o nosso coração esteja direcionado a Ele. E para terminar, quero terminar com Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém, meus irmãos? Lembra-se de onde caíste. Se porventura o nosso amor por Jesus esfriou, se porventura essas coisas têm disputado o lugar de Jesus no nosso coração, assim como a igreja de Éfeso, que trabalhava duro, suportava as perseguições, era firme, fiel à palavra, Deus chamou ela a um recomeço. E também nesta noite, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama a recomeçarmos. Lembra-se, pois, de onde caíste. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Que nós possamos voltar àquele primeiro amor que enchia o nosso coração, que queimava o nosso coração, que ardia o nosso coração, que nós tínhamos o prazer, o deleite de estar na presença do Senhor. Se porventura alguma dessas coisas esfriou o lugar de Deus no nosso coração, Jesus nos chama nesta noite a recomeçarmos, a voltarmos para Ele e entregarmos o nosso coração nele. Amém? Quero somente orar com os irmãos, depois passarei a palavra ao Alisson, que estará dando continuidade. Quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelo convite. Estamos felizes de poder conhecer os irmãos nesta noite, conhecer essa igreja linda dos irmãos. Que Deus continue os abençoando grandemente em nome de Jesus. Que Deus continue usando essa igreja aqui neste bairro, para que, assim como tem feito até o dia de hoje, que Deus continue os usando grandemente, derramando o Espírito Santo do Senhor sobre a vida dos irmãos, enchendo os irmãos com o Espírito Santo dele. E nós agradecemos pelo carinho, agradecemos pelo convite e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por esta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que falou ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa completar em cada coração nesta noite, ó Pai, aquilo que veio a faltar na minha parte, ó Deus. Ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, esteja focado no Senhor. Que a nossa motivação, a motivação do nosso coração, ó Pai, seja o amor para com o Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, nos guardando, nos orientando. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, continue enchendo a nossa vida, ó Pai, da unção do Senhor, ó Pai. E que nós possamos continuar firmes, ó Pai, constantes, inabaláveis na presença do Senhor, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que todas essas coisas, ó Pai, estarão, ó Pai, tentando nos afastar do amor do Senhor, ó Pai. Mas que o Senhor, ó Pai, nos ajude a permanecermos firmes, ó Pai, na Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nos encoraje, nos dê forças, ó Pai, nos dê direcionamento que vem do Senhor, para que continuemos, ó Pai, servindo ao Senhor de todo o nosso coração.
Continue abençoando os meus irmãos aqui nesta noite, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um tem passado, as lutas e dificuldades que ele tem atravessado em suas vidas. Ó Pai, que o Senhor tome, ó Deus, cada um deles nas tuas mãos nesta noite. E que o Senhor, ó Pai, continue derramando as bênçãos do Senhor e os usando, ó Pai, como instrumentos valiosos nas mãos do Senhor, ó Pai. Como servos valiosos nas mãos do Senhor. Para alcançar, ó Pai, este povo, ó Pai, para alcançar esse bairro, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.